Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Nós estamos celebrando a festa da Páscoa e com a certeza de que Jesus está vivo, nós queremos ir até Ele pela oração e acolher a Sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos diante de vós para ouvir a Tua palavra e encontrar nelas a luz para a nossa vida, o consolo para as nossas dores e a força para a nossa luta. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer a meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta oitava da Páscoa que nós estamos vivendo, nós continuamos celebrando a alegria da ressurreição de Jesus. E neste mistério da nossa fé, nós nos alimentamos da palavra, vendo como foi o processo que os discípulos viveram à luz dos evangelhos para compreender a ressurreição de Jesus. Uma vez que, embora Jesus tinha dito que iria acontecer, quando acontece, existe um processo que os leva à experiência e ao encontro do ressuscitado. Mas para que a nossa reflexão não se perca ao longo dos dias, é sempre muito importante a gente ter clareza de que cada evangelho vai narrar essa experiência com os seus aspectos teológicos. Então, sempre que eu leio o trecho do evangelho, eu preciso me perguntar de onde eu tirei e qual é a sequência. Porque, por exemplo, ontem nós vimos a experiência das mulheres a partir de Mateus. Hoje nós estamos vendo a experiência de Maria Madalena a partir do Evangelho de João. E isso faz toda a diferença. Então é muito importante. E até recomendo, que você pegue a sua Bíblia, talvez hoje, querendo compreender o Evangelho de João, você pegue lá no capítulo 20, que é onde narra a experiência com o ressuscitado, e leia ele na sequência. Isso vai te ajudar muito nessa compreensão, tanto do que eles viveram e do que é possível que você viva para encontrar-se com Jesus que está ressuscitado. Vamos então para a reflexão do Evangelho de hoje, compreendendo que nós estamos no Evangelho de João e que o trecho que nós acabamos de ouvir é a segunda parte da narração da experiência com o ressuscitado. A primeira parte, rapidamente eu te lembro, que é quando Maria, logo pela madrugada, vai ao túmulo, chega lá e vê, tiraram a pedra. Ela corre contra para Pedro e para João, que correm para o túmulo, entram no túmulo e constatam, o corpo não está lá. Voltam para casa. E Maria vai dizer o trecho do evangelho que nós acabamos de ouvir, que ficou junto ao túmulo, chorando. Veja isso. João disse o evangelho nos versículos anteriores quando viu o túmulo vazio, os lençóis, a pedra, viu
e acreditou. Maria não. Maria, quando viu, chorou. E foi um choro, foi uma dor tão amarga que paralisou ela ali, naquele lugar. Como se uma escuridão, por causa da dor, tivesse invadido a sua alma. Está diante dos sinais, mas não consegue enxergar. Ali, sozinha e com grande dor, ela se inclina para dentro do túmulo. E a palavra vai dizer que quando ela olhou lá dentro, ela viu 2 anjos que perguntam para ela por que ela está chorando. E ela vai dizer: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Você consegue entender que a dor dela está tão grande que ela não está conseguindo reconhecer o agir de Deus? Porque a presença dos anjos sempre é o agir de Deus, é o poder de Deus que vem em nosso socorro, mas ela não conseguiu. Tanto que, quando questionada, ao invés de ver o que está acontecendo, ela continua olhando para a dor. Levaram o meu Senhor. A dor de Maria cegou o seu coração. E isso está tão grande que mesmo quando Jesus se aproxima dela e a chama, perguntando a mesma coisa: por que você está chorando, mulher? A quem você procura? Ela se volta e diz: se foi você que o levou, me diga que eu vou buscá-lo. O Evangelho vai dizer que ela pensa ser um jardineiro. Mas quando Jesus a chama pelo nome e diz Maria, então ela consegue dar o salto na fé. Saindo da sua dor, saindo da sua paralisia e fazendo a bonita experiência de reconhecer a voz do seu amado. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. E não só isso. O pastor chama a ovelha pelo nome. Quando Jesus diz Maria, então o coração, antes tomado pela escuridão da tristeza, recebe uma nova luz. É o meu amado, é a quem eu procuro, o meu mestre, o meu Senhor. Tanto que ela grita Rabuni, mestre, o meu mestre. O que nós estamos vendo, meus irmãos, é o salto na fé que Maria dá. Aquela mulher que estava paralisada na dor, colada ali no sofrimento, e por conta do sofrimento o coração estava cego, incrédulo, incapaz de reconhecer os anjos, incapaz de reconhecer Jesus. Quando o amor de Jesus encontra um espaço neste coração, então tudo se ilumina. Da falta de fé, da falta de visão da fé, ela então reconhece. E reconhecendo, é liberta, é curada da sua tristeza. A tristeza que impedia de ver, agora é vencida pela visão da fé. Veja o que aconteceu. Aquela mulher que olhou, mas não viu, agora ela corre até os discípulos e grita: eu vi o Senhor. Não via, agora vê. Não via porque os olhos estavam cobertos das lágrimas, mas agora as suas lágrimas estão enxugadas porque ela se encontrou com Jesus. Não ouvia porque conversou com o mestre, mas não reconheceu a voz. Mas quando o mestre disse o nome, então a ovelha reconheceu o pastor. É isso, o Senhor vem até nós e fala-nos. O Senhor vem até nós e nos chama pelo nome, para que nós possamos crescer na fé e fazer uma autêntica experiência com a ressurreição dele e, encontrando-se com ele, ver os frutos na nossa vida. Se ontem nós víamos que os frutos da ressurreição é tornar-se testemunha e ver o medo ir embora, hoje o que nós estamos vendo é que outro fruto da ressurreição é que encontrar-se com Jesus lança fora toda tristeza. Pare e pensa comigo. Quantas vezes eu e você não somos como Maria Madalena, ou até conhecemos outras pessoas que o são? Nós conhecemos Jesus. Eu e você conhecemos, é por isso que a gente está aqui ouvindo a palavra dele. Nós temos fé, nós já o experimentamos.
no nosso dia a dia, naquilo que Ele realizou na nossa vida, como Ele realizou na vida de Maria Madalena. O Senhor realiza muitas coisas em nossa vida. Mas quando a tristeza chega, quando o sofrimento bate à porta da nossa vida, nós corremos o risco de cair na escuridão da incredulidade. Olhar e perguntar: onde está o Senhor? Onde está Jesus que eu procuro e não encontro? Corro e grito e não percebo. Mas não é porque Ele se ausentou. É porque a tristeza nos cegou, é porque a dor nos impede de fazer essa experiência da sua presença. Por isso, nós também devemos, ao longo deste tempo, no qual nós estamos enfrentando tantos sofrimentos na nossa vida, a dar este salto na fé e encontrá-lo, ainda que no momento de dor, com esta certeza de que quando Jesus chega em meio às nossas dores, Ele lança fora toda a tristeza e com a sua luz transforma-nos, tira-nos da paralisia e nos levanta de nossa prostração. Se você está olhando e não está vendo, se você está ouvindo, mas não está escutando, abra-se. Cristo Jesus ressuscitou e está ao nosso lado. Procure e você vai encontrá-lo. Procure e Ele vai se aproximar de você. E não importa a situação que você está vivendo, a sua ressurreição nos dá um novo jeito de encontrá-lo. A bonita experiência de Maria foi encontrar Jesus de um jeito novo. Ela o conhecia antes da sua morte, agora ela o conhece ressuscitado. Também eu e você, a cada dia, podemos encontrar Jesus de um jeito novo. E eu suplico sobre você nesse dia toda a bênção e proteção do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.